os temas de destaque dessa semana, nomeadamente Supremo Tribunal em mais um escândalo, acusações sobre suspeitas do presidente da instituição de oferecer casa de um juiz à sua esposa, Isabel dos Santos acusada pelo Ministério Público de desviar mais de 208 milhões da Sonangol, Justiça coloca em liberdade suspeitos pelo assassinato do professor Laurindo Vieira, sindicatos respondem com ameaça de greve, aumento salarial de 5% na função pública. Por fim, FNLA e UNITA fora dos preparativos do jubileu dos 50 anos da independência nacional. Bem, vamos então, sem mais demora, começar por olhar para o primeiro tema, que tem a ver com o Tribunal Supremo. O presidente do Tribunal Supremo foi acusado de desalojar um apartamento localizado no edifício Torres Cidadela do juiz desembargador da comarca de Luanda, João António Francisco, para entregar a esposa. Em resposta, o Tribunal Supremo, através de uma nota tornada pública, fez saber que, para a melhoria das condições de habitabilidade dos magistrados judiciais, o Ministério das Finanças atribuiu uma cota de 12 apartamentos. O juiz desembargador João Francisco foi um dos contemplados, mas o mesmo, diz ainda a nota, arrendou o apartamento a um estrangeiro em clara violação da Lei do Património Público, situação que motivou o Ministério das Finanças a notificar o Tribunal Supremo da desafetação da casa. Entretanto, uma notícia recente do Clube Capa diz que o juiz desembargador deu a casa à filha, do nome Mónica Jussara Francisco, casada com um libanês, tal como fez o presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, que deu a sua casa ao filho. Verdade ou não, doutor Saluce, verdade ou não, certo é que estamos diante de mais um caso que envolve o presidente do Tribunal Supremo, juiz Joel Leonardo. Estará o presidente do Tribunal Supremo, Leonardo, a fazer-se valer pela ocupação que tem? Bom, nós, antes de ir diretamente para a sua questão, é bom lembrar os nossos ouvintes que nós, já de um tempo a esta parte, já temos estado aqui, claro, a esmiuçar ideias sobre aquilo que, de facto, tem sido o caráter, a conduta e portanto, o posicionamento do presidente do Tribunal Supremo, no caso, Joel Leonardo, que para todos os efeitos ocupa uma função bastante nobre, que é, no entanto, a função de juiz-presidente daquela instituição que é para nós uma instituição do ponto de vista da jurisdição comum superior, do ponto de vista da hierarquia, e mais do que isso tem por responsabilidade, claro, a administrar a justiça em nome do povo, em nome de todos nós, enquanto soberanos reais, claro, do poder. Mas, para todos os efeitos, temos estado a acompanhar uma posição de juiz que não nos agrada, que põe em causa aquele que, de facto, seria o real caráter de idoneidade, de integridade, de diligência por parte de quem ocupa uma função ao nível de um órgão de soberania. O que está a acontecer de forma reiterada é nada mais, nada menos do que aquilo que nós entendemos ser lacunas, serem questões que de uma ou de outra forma maculam a imagem não só da pessoa de Joel Leonardo, mas como também, claro, maculam a imagem da nossa instituição, que de per si tem estado a faltar o princípio da credibilidade, pondo em causa, claro, a real concretização da justiça no nosso país. Portanto, uma instituição como é o Tribunal Supremo, tendo no seu mais alto posto um indivíduo que tem estado a claudicar, que do ponto de vista do exercício das suas funções já deu mais do que provas dadas de que não representa idoneidade, não representa princípio como integridade. Doutor para Silva, o exercício. Desculpa, quais são as provas que deu o juiz Joel Leonardo de que não tem idoneidade? Portanto, o juiz Leonardo já terá sido acolado a processos de corrupção.
João Leonardo, portanto, no que diz respeito a essa peça, por exemplo, aqui uma acusação feita pelo Clube K, no caso por José Gama, de que é uma atitude que visou revanche mais do que outra coisa. Por quê? Porque na mesma torre da Cidadela, onde, no entanto, o juiz Antônio recebeu por via da afetação do Ministério das Finanças um apartamento, também o presidente João Leonardo terá recebido um apartamento que fez chegar à sua filha, claro, pondo em causa a concretização da lei do patrimônio público. Por quê? Porque as residências que foram afetadas ao Tribunal Supremo era, claro, para concretizar o interesse público. Estamos a nos referir de juízes e, claro, tendo em conta as suas funções, merecem uma certa dignidade, merecem, claro, viver num espaço que lhes confere a dignidade merecida, tendo em conta a função que exercem. Mas, tendo-se apercebido do facto de que o presidente João Leonardo terá cedido a casa a uma das suas filhas, casa esta também que terá sido afetada pelo Ministério das Finanças ao Tribunal Supremo, então o juiz Antônio deu conta desta informação de forma pública, ou seja, deu-nos a conhecer que o juiz Leonardo estava, portanto, a ceder a casa que lhe foi afetada pelo Ministério das Finanças a uma das filhas. E como reação, então, o juiz João Leonardo, portanto, procurou usurpar, essa para mim parece ser a expressão mais correta, a casa no caso do juiz Antônio. Portanto, o que aconteceu é de facto uma questão de revanche, uma questão que a nós, claro, não podemos olhar com bons olhos. Por quê? Porque estamos a nos referir de dois indivíduos que ocupam funções nobres ao nível de uma das instituições que, para nós, para a concretização dos interesses do Estado, para a concretização do interesse nacional, para a concretização, claro, dos limites reais de cada uma das instituições do Estado, deveriam ser, claro, exemplos, deveriam ser aqueles que seriam os guardas da moral pública, deviam ser os guardas da integridade no exercício das suas funções. Penso que, de forma introdutória, é isso que se oferece dizer. Muito bem, obrigada, Dr. Salusa, por esta nota introdutória. Passamos agora a palavra ao Dr. João. Dr. João, uma vez mais, boa tarde. Há quem diga que o facto da figura do juiz João Leonardo surgir quase que constantemente em casos polémicos pode motivar os cidadãos a uma perda de confiança, se assim podemos dizer, nesta instituição. Acha que há aqui um exagero, sendo que João Leonardo, até neste caso de que estamos a falar propriamente, fez com que se cumprisse a orientação do Ministério das Finanças? Bom, penso que um presidente do Tribunal Supremo representa de facto uma instituição de maior responsabilidade para qualquer país. Daí que, sendo um agente público, deve pautar a sua atuação na base da legalidade, na base da probidade pública e, sobretudo, na base da imparcialidade. Por que deve pautar? Porque os atos de um presidente do Tribunal Supremo afetam não apenas a sua pessoa, mas, sobretudo, as instituições do Estado. E, a essa altura, se olharmos pelos passados recentes, pelos factos em que estão envolvidos, ou melhor, está envolvido o presidente do Tribunal Supremo, Dr. João Leonardo, penso que mancham mais a imagem do país e, sobretudo, servem de pretexto para afugentar, por exemplo, o investimento estrangeiro direto para o país. Ora, esses exemplos não são bons e eu acho que é chegada a altura de a PGR começar a averiguar a atuação do presidente do Tribunal Supremo, no sentido, não é, de facto colmatar essas gafes todas que vem cometendo desde que tomou posse. O Tribunal Supremo é uma instituição séria e deve ser encarada como tal. O presidente que lá está deve ser, de facto, o guardião da justiça e o promotor da justiça, e não ao contrário. Ora,
Se há fricções entre juízes, esse que fique mesmo de fora, não no âmbito institucional. Devia de facto ter um pouco de calma, até porque pelas informações que vão circulando ao nível das redes sociais e não só, vemos que o juiz António, essa casa não foi-lhe também atribuída. Foi-lhe atribuída pelo Ministério das Finanças através do Departamento da Direção Nacional do Património. Ora, tendo sido atribuída, e é uma atribuição legal, penso que deviam de facto encontrar a melhor solução, deixar a casa com quem é o dono, com quem foi atribuído, no sentido de se evitar essas situações que não mancham as pessoas envolvidas na situação, estão a manchar o Estado angolano, estão a desacreditar sobretudo o governo que suporta quadros ou dirigentes que de facto não têm uma imagem positiva para o país, infelizmente. Muito bem, Dr. Cicato tem agora a palavra sobre este assunto que estamos a tratar, que envolve o Presidente do Tribunal Supremo, Juiz Joel Leonardo. Olha, Claudemeira, é isso. Pronunciou muito bem. Sim. Esses assuntos, na verdade, até para mim, suscitam algumas perguntas. O cidadão ganha o quê com dois amigos que se zangaram? O que nós estamos a ver é exatamente isso. Portanto, dois juízes que a dada altura, eventualmente na sua relação pessoal, algo não andou bem, e decidiram transferir isso para o institucional. Também temos que dar nota que compete de facto ao Ministério das Finanças supervisionar as residências. Portanto, um juiz que dar um destino errado àquele sob o qual lhe foi destinada a residência, este, sim, claramente, se provar que o juiz em causa terá arrendado a residência, claramente o Ministério da Justiça, o Ministério das Finanças apenas está a fazer o seu trabalho. Portanto, apenas isso. Creio que, salvo se isto tenha sido, portanto, este processo tenha sido motivado pelo facto de este juiz ter denunciado também o seu colega, portanto, no caso o presidente do Tribunal Supremo, de ter feito o mesmo. Portanto, se ambos fizeram, portanto, ambos se tem de se lhe aplicar, de se instruir algum processo disciplinar, não pode ser para um. Portanto, tem de ser para ambos. Tem de ser tanto para o presidente do Tribunal Supremo quanto para este juiz, que até onde soube ontem, pelos noticiários, este juiz lhe foi instaurado um processo disciplinar, tanto que decorre os trâmites dentro do próprio Tribunal Supremo. Mas, no meio disso tudo, creio que levantou-se um escândalo. Portanto, isto aqui não é bom. Do ponto de vista moral, não é bom. Como diz o Saluce, o Ministério, o Tribunal Supremo já está, pronto, sempre que aparece nos últimos tempos, é pela negativa, é mais escândalos atrás do outro, ora é do presidente, ora é de uma fricção qualquer, ora é de uma decisão. Portanto, isto é que não é bom. O que podemos, se é que podemos recomendar, é exatamente que os senhores visados separem as suas funções das relações pessoais. Se haver algumas rivagens, sejam tratados no âmbito dos regulamentos internos, dos estatutos, tanto há o estatuto dos juízes e magistrados, enfim. Portanto, há norma suficiente. Deve-se despoletar as normas para se ultrapassar esses problemas. Muito bem, mas o Dr. Saluce, quando recebeu a palavra, disse que é um assunto que pronto, não interessa ou não devia interessar muito a sociedade porque é pouco relevante.
Não, a luta deles para nós não interessa. Agora, o que interessa é a falta de ética da parte dos indivíduos, a falta de moral. Portanto, porquê? Aliás, porquê que estamos a falar na rádio? Aliás, eu nem teria tempo de falar sobre esse assunto. É o facto da qualidade das pessoas de quem estamos a tratar. Portanto, estamos a tratar de indivíduos que até nas suas funções são órgãos de soberania, portanto, isto é importante, suportam um órgão importante, um dos órgãos mais importantes da soberania deste país, e, portanto, o que é importante aqui é que a sua conduta pessoal deve ser suficientemente pólida e correspondente à sua função, e devem ter capacidade suficiente de conseguir separar o que é particular. Parece-me, e aliás quem olha para esse caso consegue notar que há rivalidades entre eventualmente ontem amigos ou colegas, e hoje, e é assim a relação da vida humana, né, no dia a dia, mas que não se pode transferir isto para o institucional. Parece-me que isto transitou já para o institucional, tanto é que se instaurou um processo contra o outro, contra este juiz, mas nada se fala, por exemplo, do processo disciplinar também contra o juiz do Tribunal Supremo. Creio que os juízes gozam de plena igualdade perante a lei e os regulamentos também que os regulam. Eu penso que uma das questões que este caso nos apresenta e que estimula o interesse público tem que ver com o facto de percebermos como é que pessoas com responsabilidades muito nobres, pessoas com responsabilidades muito altas ao nível das instituições do Estado, revelam falta não é bem falta de respeito, né? Revelam falta de compromisso, revelam falta de responsabilidade diante de bens que, claro, refletem-se como património público, ou seja, bens que são de todos nós. Não é à toa que os bens são afetados para cumprir um interesse público. O interesse público tem que ver com o facto de ser juiz, e enquanto juiz é parte de um órgão de soberania do Estado, claro, a ele são reservadas as regalias possíveis para o melhor exercício das suas funções. E tendo terminada a sua função, efetivamente que decorre um processo de devolução dos bens ora afetos a essas pessoas. Daí que o papel, a conduta que se espera de pessoas que ocupem cargos públicos devem efetivamente resvalar para atitudes mais de uma certa deontologia, de uma certa ética, de uma certa idoneidade, claro, mais do que isso, respeito ao património público, ou seja, ao bem de todos nós, que nestas circunstâncias, pura e simplesmente, lhes foram afetados. Agora, aqui, como disse, claro, o Dr. Cicato, parece haver aqui um conflito de dois amigos que terão se desentendido. Agora, claro, trazer esse desentendimento do fórum privado, da amizade de duas pessoas para o espaço público, manchando, claro, o bom nome de uma instituição que sobre si deveria se reservar, claro, o devido respeito, fica mal, e claro, põe em causa, como já disse anteriormente, põe em causa a ideia e a imagem que os cidadãos constroem sobre as instituições que para eles são como salvaguarda das suas integridades, salvaguarda, claro, da moral pública, são salvaguarda para
concretização do seu bem-estar. Se, por exemplo, indivíduos que exercem funções ao nível dos tribunais, sendo órgão de soberania, com responsabilidade para administrar justiça, entram em birras de fez, não fez, recebeu, arrombar e não arrombar, pondo em causa até direitos fundamentais muito básicos de privacidade e não só. O que é que os cidadãos podem esperar sobre as ações demandadas por estes indivíduos ao nível das suas instituições que, por excelência, têm a responsabilidade, claro, de administrar a justiça? O que é que um cidadão comum vai poder esperar de indivíduos com essa índole? Portanto, fica mal e com certeza era bom que, e claro, isso não é comum, né? As pessoas na nossa real política, na nossa sociedade, dificilmente pessoas com essas tendências de falta de idoneidade, falta de integridade moral para o exercício de uma determinada função, nunca vêm a público reconhecer e muito menos demitir, né? Mas que, claro, as instituições afins que exerçam as suas funções de modo, claro, a chamar a responsabilidade a estes indivíduos. Doutor, é só para fazer aqui algum acréscimo. Todos esses atos vão ocorrendo em função da cultura política instalada no país. Ora, você quando tem um partido que governa o país durante 49 anos, não é? Estamos a caminho de 49 anos, e ao longo desse tempo esse partido é associado a vários escândalos, não é? Você não pode esperar com que os dirigentes que estão a representar o Estado, indicados por esse partido em várias instituições, sejam indivíduos isentos desses atos. É a cultura política. Por isso é que tem-se dito que, enquanto tivermos essa tendência governativa, as falcatruas, os escândalos, quer sejam de cariz coletivo ou não, vão continuar a acontecer no país. Portanto, aqui o essencial é que nós precisamos, de facto, enquanto angolanos, refletir sobre o rumo em que o partido que nos governa está a levar o país. Porque hoje as instituições estão escancaradas, estão desrespeitadas. Por que estão na condição em que se encontram? Porque as instituições, enquanto estrutura, são as pessoas que as fazem. A conduta das pessoas que dirigem as instituições é que, de facto, permite valorizar ou não uma determinada instituição. E, infelizmente, nós temos um problema quanto à questão dos tribunais. Nos tribunais há vários escândalos. Já houve no Tribunal de Contas, agora temos no Tribunal Supremo, espero que não haja mais nenhum outro tribunal, para não falar nas instituições governativas, não é? Que mês após mês, ou de 3 em 3 meses, temos um escândalo. Então, é para dizer que isso é uma questão da cultura política. O país precisa de exercitar uma nova cultura política. E para tal, isto só será possível, de facto, com uma alternância de poder que vai, de facto, tentar que vai colocar uma nova cultura de gestão da coisa pública, de direção das instituições. Só assim é que vamos ter, de facto, quadros, dirigentes, primeiro, que respeitam as instituições, que estão aí para cumprir o bem comum e que, acima de tudo, valorizam as nossas instituições no cenário internacional. Muito bem, obrigada, Dr. João, por esta nota adicional. Vamos gerir o nosso tempo e, assim sendo, vamos passar para o segundo tema. Dizer apenas que neste momento já estamos com 13 horas e 47 minutos. Este é o programa A Prova dos Factos. Pode acompanhar-nos também no Facebook, na nossa página Rádio Desportar. Olhamos então para o segundo assunto, que tem a ver com a empresária Isabel dos Santos. Está a ser acusada pelo Ministério Público de desviar mais de 208 milhões da Sonangol. Numa entrevista recente à Rádio Essencial, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos diz que vai responder em 10 dias às acusações do Ministério Público sobre gestão danosa enquanto presidente do Conselho de Administração da Sonangol, mas receia, Isabel dos Santos, que as autoridades angolanas violem o seu direito de resposta, sendo que, segundo acrescentou a também empresária, todo este processo não passa de uma perseguição política do presidente João Lourenço a si e a sua família. Bem, começamos então pelo Dr. Cicato. Conseguirá Isabel dos Santos provar que é inocente de todos os crimes que está a ser, de que está a ser alvo, sendo que arrisca, caso seja condenada, a cumprir 10 anos de prisão? Quem deverá mesmo responder essa questão deverá ser ela própria.
Portanto, Mas a seu ver, em função creio- daquilo que tem estado a acompanhar e a ouvir. Na verdade, eu tenho uma opinião muito diferente, particular. Mas antes mesmo, uma reflexão, por acaso, que me veio à mente ao longo dessa semana foi algumas questões que surgiram. Primeiro, por que Isabel dos Santos essa semana? Essas 2 semanas? Por que razão? Numa altura em que até o país tem o assunto do professor Laurindo por explicar. Portanto, por que razão? Não será que se está a desviar, e este entendimento é mesmo simplesmente meu, não será que se está a desviar demais a atenção para um assunto muito relevante, apesar deste ser relevante, mas já está cansativo para nós? Pronto, essa é apenas uma reflexão. Em relação a Isabel dos Santos, acredito que quem teve a oportunidade de acompanhar a entrevista da Isabel dos Santos na Rádio Essencial consegue tirar mais ou menos as ilações concretas, portanto, do que é que se passa. Porque a Isabel dos Santos foi até detalhada. Detalhou todo o que é que aconteceu, de facto. Teve a oportunidade, em cerca de 1 hora, explicar ponto por ponto o que é que aconteceu. Se aquilo que a Isabel dos Santos apresenta é realmente o que aconteceu, portanto, eu creio que está aqui também matéria suficiente para a própria PGR ter de despoletar os seus mecanismos legais para ter que agir. Portanto, não se pode não agir só pelo facto de ser a Isabel dos Santos a fazer a tal denúncia. De qualquer modo, creio que também é um assunto este da Isabel dos Santos, a partir desta altura em que ela é acusada formalmente, digo, pelo tribunal, pela própria PGR, passa a ser já um assunto de justiça, um assunto cujas ilações nós até ficamos meio que limitados. Porquê? Porque há poucas informações também a respeito. A única informação que vem a público é apenas aquela que a PGR apresenta. A PGR já nos disse que a Isabel dos Santos estava em lugar incerto. Tanto é que emitiu-se um mandado de captura contra ela, através da Interpol. Mas a própria Isabel dos Santos disse, e cito, não estou em lugar incerto, a PGR, o Estado angolano sabe, porque de todos os ofícios que remeto ao Estado angolano, por via dos meus advogados, estão lá os meus endereços. Portanto, o Estado também já não pode faltar com verdade aos cidadãos. Porquê? Porque se a Isabel, se é verdade que a Isabel dos Santos, nos seus ofícios, que remete ao Estado, por via dos seus advogados, consta o seu endereço, o Estado faltou com a verdade quando veio dizer, o Estado por via da PGR, quando veio nos dizer, nós os cidadãos, que a Isabel dos Santos está em local incerto. Portanto, essa informação não foi correta. E nós os cidadãos temos a obrigação de exigir do Estado, portanto, uma comunicação correta sobre esse assunto. Para terminar mesmo... Dr. Cicato, mas é importante também aqui referir que Isabel dos Santos, na entrevista que concedeu, não disse exatamente onde está. Diz que já informou ao Estado angolano, mas também não aceitou dizer. Sim, mas aliás, ela com o Estado angolano se comunica pela via formal. Portanto, é a forma correta. Aliás, e ela é livre, tem os direitos todos. Até onde sei, acho que paga imposto. E os cidadãos que pagam os impostos, como eu, por exemplo, Agostinho Cicato, exatamente, portanto, têm a liberdade de pronto, gozam dos seus plenos direitos constitucionais. Mas, Claudimir, só para concluir aqui este dado que eu acho extremamente importante, tem a ver com o facto de percebermos que este conflito está a recomeçar
e parece que vai continuar. Parece que vai continuar. Está a recomeçar e parece que vai continuar até antes das eleições ou depois das eleições. E eu explico-me porquê. Vamos ser sinceros. A Isabel dos Santos é ameaça política. Isto é verdade. A Isabel dos Santos criou o seu espaço e pode ser tanto ameaça apoiando um candidato, por exemplo, pode ser ameaça concorrendo. E porque se concorre, há fatores a seu favor, que o digam os cientistas políticos habituados a fazer desenhos em laboratórios políticos. Ela tem uma capacidade que lhe pode permitir a conseguir grandes passos. Aliás, uma das vantagens é ser mulheres. E Angola é um país com maioria de mulheres. E ainda é jovem, está na casa dos seus 40 e tal ou 50. Portanto, ainda está dentro disto. Mas, para terminar, apenas dizer que vamos deixar que a justiça faça o seu trabalho. Vamos deixar também que ela responda, tem o seu direito, ainda está dentro do prazo, e que na altura devida os tribunais façam aquilo que seja o seu trabalho. Portanto, tenho certeza que não vão decidir por ser a Isabel dos Santos, filha do antigo presidente, mas vão decidir, portanto, com os olhos, A maior possibilidade. com os olhos vedados, portanto, a justiça não vê. Eu acredito sempre na justiça, não interessa ela de que natureza seja, e porque não temos outra opção senão acreditar na justiça. E tenho, pela explicação da Isabel, acredito que ainda muita tinta vai ter que passar, correr aí debaixo de uma ponte que até agora ainda não existe. Muito bem, muito bem. Obrigada, Dr. Cicato. Acaba de chegar ao nosso estúdio o Dr. Ndonda Nzinga, é porta-voz-geral da FNLA. Antes tarde do que nunca, doutor, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Claudinei. E estendo esses votos de boa tarde aos meus companheiros aqui do painel permanente, e também aos radiovintes e a todos profissionais desta rádio, justificar este atraso e a minha ausência da edição passada, porque tive óbito e, como sabeis, somos africanos e há regras exatamente consuetudinárias a cumprir e sou responsável do clã. Naturalmente, hoje tínhamos que resolver o problema inerente ao malogrado. É assim que atrasei, portanto, as minhas sinceras desculpas, e estamos aqui para responder pela pátria. Está ultrapassado, está ultrapassado. Obrigada pelo esforço que fez, obrigada pelo esforço que fez para connosco hoje estar e abordar os assuntos que marcaram essa semana. Doutor Nzinga, vamos já então passar, vamos já pedir que dê a sua opinião sobre este segundo assunto, tem a ver com a empresária Isabel dos Santos. O doutor Cicato há instantes disse que Isabel dos Santos representa uma ameaça política. Isabel dos Santos diz de facto que está a ser alvo de perseguição, sendo que representa ameaça política para João Lourenço, apesar de não ter a empresária deixado claro se de facto concorrerá ou não às próximas eleições. Qual é a interpretação que se pode fazer? Em primeiro lugar, nós temos que saber que a Isabel dos Santos, conforme disse o Dr. Cicato, não é qualquer pessoa. Ela tem um passado muito pesado do pai, é filha biológica do presidente que foi longevo em termos de consulado neste país. Estamos a falar do presidente José Eduardo dos Santos, que tem as suas marcas neste país, desde 1979 até que veio a sucumbir recentemente. Naturalmente, Isabel dos Santos, com a experiência que tem e o peso político do pai em si,
pode influenciar naturalmente. Nós temos notado aqui uma certa perseguição. Esta é uma verdade, vê-se, porque o combate à corrupção que tem sido feito neste país, que tem sido levado a cabo, tem sido seletivo. As provas estão aí, são evidentes, porque nós temos visto, por exemplo, Manuel Vicente, houve uma carta rogatória, houve transferência de processo de Portugal para Angola, e agora nem ninguém tuge nem muge. Portanto, não Doutor Zinga, qual é o peso de que se está a referir que Isabel dos Santos estará a carregar do pai? Em primeiro lugar, é aqui as características que o doutor Cicato acertadamente disse, eu retomo, parafraseio integralmente. Digo, é filho do presidente Zé Eduardo dos Santos, é uma mulher, é uma pessoa influente e tem meios, tem recursos para poder enfrentar qualquer outro candidato. Portanto, está em condições, embora que a nossa Constituição não vai permitir, porque reserva essa questão de candidato a presidente da República, com essa Constituição que temos, impreterivelmente a pessoa deve ser indicada por um partido. Não há candidaturas isoladas ou independentes. Portanto, eu não sei se a Isabel dos Santos vai aparecer, como talvez poderá fazer uma engenharia política qualquer, poder aliar-se ou integrar-se numa lista qualquer de um partido concorrente, naturalmente, e é um peso pesado. Deixa-me lhe dizer isso, de facto, é uma ameaça. Muito bem, doutor Saluce, é ou não um peso pesado, Isabel dos Santos? Com certeza que é de facto um peso pesado, e provas dadas estão aí diante dos nossos olhos, todos nós, né? É só vermos como está a gestão da Unitel pós Isabel dos Santos, né? Os grandes problemas de ligação, de rede e não só, começaram a surgir efetivamente no legado pós Isabel dos Santos, ou seja, depois de ela ter, claro, saído da gestão da Unitel. E mais do que isso, não vejo grandes provas. Calhar outras provas dadas têm essencialmente que ver com os supermercados, refiro-me ao Candando, refiro-me a todo um vasto império que Isabel dos Santos conseguiu construir, e com certeza deu provas dadas sobre boa gestão, deu provas dadas sobre capacidade empresarial. Isso é mais do que, claro, um peso pesado, porque a economia é um elemento muito fundamental ao nível da política, né? Não se pode pensar a política sem recursos, e claro, Isabel dos Santos tem em si isso, e mais do que nunca não podemos, claro, pôr de parte a ideia de ser de facto um peso pesado. Mas agora, os latinos dizem, né, in dubio pro reo dicitur faciti, ou seja, em caso de julgamento, e não só, quando se trata de um réu, é importante que se faça justiça. Mas a grande questão que eu coloco é a seguinte: mas por que Isabel dos Santos? Nós, e a própria Isabel dos Santos, na entrevista que deu à Rádio Essencial, fez menção de gestões anteriores a ela, da própria Sonangol, fez referência ao engenheiro Manuel Vicente, fez referência ao engenheiro Francisco de Lemos Maria, que terão sido PCAs, claro, da Sonangol em períodos, claro, muito candentes da própria Sonangol. Estamos a nos referir, por exemplo, o período em que Francisco Lemos foi PCA da Sonangol, o período de 2012 a 2014, onde ele próprio chegou a apresentar um conjunto de estratégias que iriam permitir a Sonangol sair do marasmo em que se encontrava. Falava-se mesmo nessa altura de 2014 que a Sonangol encontrava-se em risco de falência técnica e que era importante que o Estado injetasse dinheiro para dinamizá-la, para reanimá-la. E por que só Isabel dos Santos? E até pelos relatórios que nós fomos lendo nos últimos tempos, Isabel dos Santos deu provas dadas de ter feito alguma coisa do ponto de vista da boa gestão da coisa pública. Embora, é
é claro, não podemos pôr de parte a possibilidade de ter lesado o Estado, mas claro que a justiça se faça ouvir, que se faça a justiça. Mas quando nós acompanhamos o processo ligado a Sonangol e o único nome do ponto de vista das PEPs, ou seja, pessoas politicamente expostas, que nós conseguimos ouvir, é o nome de Isabel dos Santos, é claro que nós não podemos deixar de inferir que há aqui tendências que ponham em causa, claro, o princípio da perseguição. Estará a haver perseguição, claro, a Isabel dos Santos, a sua família, aos membros, claro, filhos e não só de José Eduardo dos Santos. Isto não é um modelo claro, isto não é um exemplo efetivo de que há predisposição por parte do executivo atual de João Lourenço em efetivamente levar a cabo uma política que visa combater a corrupção. Não. E mais do que isso, a questão que nós colocamos mas a todo momento a TPA, a Rádio Nacional bombardeiam Isabel dos Santos, a PGR vem aí a conluio também a bombardear Isabel dos Santos, mas nós nunca, porque isso é um direito que cabe a Isabel dos Santos, porque a TPA, a Rádio Nacional, são órgãos públicos geridos com dinheiro de todos nós. Nós nunca vimos a TPA ou a Rádio Nacional, por exemplo, permitir esse direito que a Isabel dos Santos tem de contra-argumentar as acusações que a si pesam. Doutor Salu, será que o convite não foi feito e terá sido Isabel dos Santos quem disse não? Eu penso que se o convite terá sido feito, já teríamos assistido a uma novela na TPA e na Rádio Nacional que iria durar por muito tempo, de que há aqui um convite feito, mas Isabel dos Santos terá negado, não terá aceito. E, claro, isso seria quase que uma novela por muito tempo. Se não assistimos a essa novela, efetivamente que o convite não terá sido feito, não é? A TPA não quer permitir, a Rádio Nacional não quer permitir que a Isabel dos Santos defenda-se, claro, no espaço público. Sabemos que são órgãos privilegiados que têm um alcance maior que todos os órgãos, mas eu acho que foi muito bom essa entrevista da Isabel dos Santos, porque trouxe-nos dados fundamentais, fez, claro, acusações que deveriam merecer uma atenção clara, objetiva e concreta do Ministério Público, no caso, a Procuradoria-Geral da República, e mais do que se levar a cabo uma política que visa perseguir Isabel dos Santos, eu penso que já é mais do que a altura para, claro, dar uma espécie de transparência, se calhar, ou fazer um desenho estético, não é? A política de João Lourenço que espelhe pelo menos transparência. Já é a altura de trazer outros nomes, já é a altura de se levantarem processos com outras pessoas ligadas, claro, à questão da Sonangol, ligadas à gestão da Sonangol, como o caso de Manuel Vicente, Francisco Lemos, o próprio Edeltudes Costa, que terá convidado também, no caso, por via também, claro, do Ministério das Finanças, a Isabel dos Santos para efeitos de consultoria em 2015. Só o facto de terem feito esse convite a Isabel dos Santos, é claro que é um exemplo efetivo de que Isabel dos Santos, do ponto de vista de gestão empresarial, já deu provas dadas, mais do que é uma pessoa com competência, com qualificações e, claro, que merecia, embora que, claro, não se descura a ideia de ter sido vontade expressa do então Presidente da República, no caso, José Eduardo dos Santos. Essa ideia de nepotismo não se põe de parte e provavelmente também terá tido o seu peso. Mas mais do que isso, eu acho que isso já, como disse o Dr. Cicado, já começa a aborrecer, isso começa mais do que outra coisa a descredibilizar a própria justiça angolana. Isso, mais do que outra coisa, começa a enlamaçar a Procuradoria-Geral da República, que tem por excelência a responsabilidade de garantir a legalidade dos atos do Estado e dos cidadãos no território nacional. Então fecha os olhos diante de determinados casos, mas consegue enxergar quando a referência a Isabel dos Santos. Nós pensamos que é preciso tomarmos uma nova postura. Eu acho que é preciso que
outras pessoas arroladas ao processo da Sonangol sejam, claro, tornadas públicas. É importante que outros processos sejam levantados. Só assim é que se poderá, pelo menos, dar um pouco de legitimidade na política do combate à corrupção em Angola, que, claro, é uma farsa. Doutor João Lucombo, o seu parecer, por favor. Ok, obrigado mais uma vez pela palavra. Dizer que, de facto, é preocupante quando estamos diante de situações como essas, pois que os partidos de cariz comunistas habituaram-nos, em momentos de crise profunda interna ou ao nível do país em que governam, encontram sempre uma novela para poder desviar a atenção. E eu acho que, como nós todos sabemos, que o país, encontrando-se numa crise econômica profunda, associada a uma inflação galopante, que de facto fez com que as famílias angolanas perdessem o seu poder de compra, e o governo não consegue de facto estabilizar os salários, e há uma pretensão, por exemplo, das centrais sindicais nacionais paralisarem o país, então o governo tem que buscar uma novela qualquer para distrair a atenção. Ora, seria bom que esse assunto da engenheira Isabel dos Santos fosse tratado com alguma equidade, porque apesar dela estar envolvido nessa situação, mas é cidadã e deve-se lhe dar o direito também à boa imagem, ao respeito do bom nome. Mas o que vemos é que no dia a dia é que os órgãos da comunicação social pública têm feito um trabalho que de facto não abona. Ora, não é porque não se pode investigar Isabel dos Santos, não, enquanto cidadã angolana, e foi gestora, se de facto teve uma gestão danosa, deve ser investigada. Mas é que essa intenção, essa perspectiva deve ser inclusiva, porque vejamos, nós, se olharmos para um passado recente, em 1999, quando engenheiro Manuel Vicente foi nomeado como PCA da Sonangol, entrou na Sonangol como cidadão pobre, ao sair, saiu de lá como um dos mais ricos de África. Então isso tem de nos chamar a atenção. Ora, esteve na condição de vice-presidente, que lhe dava imunidades no pós-mandato de 5 anos, não é? Essa fase terminou. Penso que é chegada a altura de se desencadear também um processo contra ele, a todos quantos dirigiram a Sonangol, porque muitas das vezes os desvios não são só feitos pelos PCAs, até os diretores gerais daqui a acolá, aqueles que gerem determinadas áreas também podem cometer atos ilícitos. Daí que pensamos nós que a investigação deve ser feita para todos, para dar uma imagem inclusiva do processo, porque senão, por mais que a PGR tenha informações credíveis, dados credíveis, mas se continuar tocar única e exclusivamente na pessoa da Isabel dos Santos, deixando os outros à vontade, penso que vamos continuar a ter a ideia, a imagem de que de facto a corrupção não é ou melhor, o combate à corrupção não é um processo inclusivo, tem famílias bem indicadas, e isso de facto não abona o nosso país, pois que nós, enquanto país, temos um conjunto de situações para resolver. Uma delas é a fome. Nós estamos a correr o risco de falharmos enquanto Estado, porque hoje é gritante, é preocupante quando se vai pelas ruas, vê-se pessoas a fazerem refeições nos contentores. Isso tem de nos chamar a atenção. Então, por isso é que devemos, de facto, olhar com alguma atenção essas novelas todas que vão decorrendo, porque os partidos comunistas, para se reorganizarem, para se reanimarem do ponto de vista político, encontram sempre razões. E esta é uma boa razão, porque há o badalado processo de combate à corrupção, e quando se encontra alguém que, por sinal, é filha do ex-presidente da República, que também na sua gestão não teve uma gestão tão acutilante ou tão boa, então isso justifica, de facto, a novela que estamos a assistir nos últimos tempos. Mas o nosso apelo é que, visando o respeito pelas nossas instituições, pensamos nós que é bom que se faça
um combate à corrupção que seja de facto inclusivo, e esse combate deve atacar nas causas. Hoje, de facto, recuperar os 208 milhões de dólares supostamente desviado pela engenheira Isabel dos Santos é importante, porque pode até amenizar a compra de medicamentos enquanto um país assolado pela malária. Mas temos que procurar pensar no combate à corrupção velando pelas causas. E uma das causas fundamentais do combate à corrupção que o governo não quer reconhecer é de facto a pobreza e a fome. Hoje, a pequena corrupção na administração pública agudizou-se. Mesmo com o processo de combate à corrupção, que não é que teria de facto disciplinado a atuação dos agentes públicos. Então, nós temos que recuar um pouco para que, em vez de combatermos apenas os atos do passado, mas procuremos também lançar alguma luz que nos dá a entender, ou que dá a entender às novas gerações do país, de que de facto estamos numa nova era em que o governo inseta medidas que visam de facto colmatar ou impedir com que esses atos continuem a acontecer. Muito bem. Agora 14 minutos, coincidência no tempo, o sinal de que está a pensar em nós e por este motivo já sintonizou a Rádio Despertar. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Estamos a olhar para os assuntos que marcaram a semana. Vamos agora falar sobre o assassinato do académico e sociólogo Laurindo Vieira. Faz hoje 10 dias desde que foi assassinado o académico Laurindo Vieira, vítima de um disparo a si feito quando saía de uma agência bancária na zona do Patriota. 3 dias depois, a polícia veio a público apresentar os supostos autores da morte do ex-reitor da Universidade Gregório Semedo. Destes dois suspeitos, assim que está correto, foram recentemente postos em liberdade sob termo de residência por terem sido, segundo o SIC, apenas os compradores do telefone do professor. Surpreendentemente, na quinta-feira, neste caso 18 de janeiro, a Direção de Investigação de Ilícitos Penais apresentou o cabecilha do grupo que assassinou na via pública o docente Laurindo Vieira. Bem, doutor Saluce, vamos começar por si. Estamos diante de um caso com muitas pontas soltas. Que tipo de leitura se pode fazer deste caso que tem agora um novo elemento de investigação? Com certeza existem de facto muitas pontas soltas, a começar efetivamente com a rapidez com a qual os serviços de investigação criminal conseguiram trazer aqui elementos que, mais do que tranquilizarem a população no que diz respeito à questão da segurança pública, mais do que trazer elementos palpáveis que, claro, merecessem uma salva de palmas ao trabalho feito, trouxeram aqui mais elementos para questionamentos, não é? Primeiro, claro, é a rapidez com a qual conseguem trazer-nos dados. Segundo, é o teatro que nós entendemos terem feito e muito mal, com encenações muito mal ensaiadas. Possivelmente quem terá treinado o grupo terá feito muito mal, né? Porque o teatro foi feito de forma quase que infantil, não é? O telefone foi parar nas mãos de um dos meliantes, este vendeu a alguém, aquele alguém vendeu a uma senhora, a senhora vendeu a mais não sei quem é, e há informações que dizem que foi o próprio professor Laurindo Vieira, no momento em que estava a ser transportado para uma unidade hospitalar, que pediu que ligassem a um dos familiares. Há informações deste tipo, o que quer dizer que não foi possível terem levado o celular do professor no ato em que foi abordado pelos meliantes, se é que de facto são meliantes, não é? Porque existem, obviamente, muitas pontas soltas. Portanto, há informações também que dizem que muitos daqueles que terão sido apresentados como supostos atores materiais da morte do professor Laurindo já estavam em detenção fazia alguns mais de 2, 3, 4 meses. Há uma conversa, claro, ao nível da nossa casa comum, refiro-me às redes sociais, em que se partilham informações que apontam para isso. O que quer dizer que
há aqui mais do que elementos que permitem a questão da dúvida em relação aos elementos que os serviços de investigação criminal nos trazem como, claro, mais do que evidente, como aqueles indivíduos terem sido os atores materiais, portanto, do fatídico acontecimento que vitimou, claro, o professor Laurindo Vieira. Isso é bastante equívoco, claro, é um equívoco muito grande, o que mais do que nunca faz, claro, por merecer o argumento segundo o qual é mais uma encomenda, ou seja, a morte do professor Laurindo terá sido uma encomenda. Porque os elementos que nos trazem para confirmação de que aqueles indivíduos que foram expostos publicamente na televisão pública, passa a redundância, de Angola, como atores materiais, claro, não casa. Esse argumento não casa, o que de uma ou de outra forma ainda mais alimenta a dúvida sobre a real capacidade das nossas instituições em responder para com as funções pelas quais foram instituídas, foram criadas. Portanto, nós não conseguimos efetivamente encontrar um ponto comum entre os elementos que nos foram expostos no ato, no dia em que se deu a situação, e aqueles que, claro, nos foram apresentados bem recentemente pela polícia, pelo Serviço de Investigação Criminal, o que quer dizer, mais do que isso, várias pontas continuam a ser soltas, continuam a ser criadas, o que significa que ainda estamos muito longe de uma explicação real, clara, objetiva, imparcial, que visa efetivamente a verdade, por parte, claro, do esclarecimento que todos nós precisamos em relação à morte do professor Laurindo Vieira, o que de uma ou de outra forma faz jus à ideia de que existem mesmo no país esquadrões da morte e, portanto, com poucas explicações, com explicações infundadas até, não podemos, claro, pôr de parte a possibilidade de existirem mesmo no país estes esquadrões, e provavelmente o professor Laurindo Vieira terá sido vítima destes. Portanto, eu penso que, claro, continuamos com as pontas soltas em relação à questão do professor Laurindo Vieira. Muito bem, doutor Ndonda Zinga, a família do analista político Laurindo continua remetida ao silêncio. Até que ponto poderá ou estará a polícia a contribuir ou não para que haja o devido esclarecimento deste caso? Em primeiro lugar, analisando minuciosamente aquilo que o Dr. Salúcio acabou de argumentar aqui de forma exaustiva, eu acho que o que está a se passar neste país é o descrédito das nossas instituições. Quando há encenações desta forma, apresentar criminosos que não são, pela autoridade, pelos órgãos competentes do Estado que têm a missão de esclarecer os fatos, de investigar e tirar as ilações claras, provar inequivocamente o desenrolar de determinadas situações, isso é um absurdo. Portanto, é o descalabro para um país, porque são as instituições que as pessoas devem confiar e que estão vocacionadas para o efeito. E agora, voltas e meia, começam a vir a apresentar questões duvidosas e que dá na vista de toda e qualquer pessoa que é um simulacro. Isso é triste para este país que nós libertamos, que procuramos que ela desenvolva-se dentro dos padrões, portanto, do Estado democrático, verdadeiramente democrático de direito. Isso é triste para Angola. E no que tange a família sobre o silêncio, bom, não tenho nada a comentar, não é? Porque creio que a família está a esperar do Estado uma investigação clara e que os autores morais sejam apanhados, sejam apreendidos
e castigados severamente em conformidade com a lei. Toda pessoa que perde o seu familiar, seu ente querido nessas condições, exige justiça, exige que o Estado faça o seu papel. Eu penso que é isso. E no que tange a abordagem para nós, que temos a responsabilidade acrescidas como partidos políticos neste país, temos que continuar a chamar a atenção ao MPLA que governa este país, que não continue a permitir que as suas instituições que criam, que estejam a trabalhar nesse sentido, conforme acontece aqui, a comentar de esquadrões de morte. Em que tipo de país estamos? O país não está em guerra, não está em estado de sítio, não está em estado de emergência, para começarem a eliminar fisicamente as pessoas. As pessoas devem estar seguras. Podem não estar de acordo com qualquer pessoa que seja. Aliás, o professor Laurindo Vieira é membro do Comitê Central do MPLA. Se aos próprios membros do Comitê Central do MPLA ocorre isso, a eliminação física, e nós que somos opositores, quer dizer, isso é triste para um país. Portanto, é recomendar ao presidente João Manuel Gonçalves Lourenço assumir o seu papel com responsabilidade. Com responsabilidade transcendental. Porque isto aqui é um país que nós demos sacrifícios para libertar. Não é um país para criar estado de criminosos, de governos criminosos que eliminam pessoas voltas e meia e depois fazem simulacros na televisão para enganar o povo. Isso não. Angola não pode ser uma fazenda de abate de pessoas. Isso não. Este país não foi concebido para ser estado de crime organizado. Isso não. Isso nos rebela. Isso é revoltante. E não se pode admitir. Doutor Ndondazinga quer com isso dizer que os cidadãos que foram apresentados não são os autores do assassinato do docente Laurindo Vieira? As provas estão aí, são evidentes, as pessoas estão de forma clarificada a explicar. Então, as pessoas já estavam detidas, saíram da cadeia para ir abater? Para depois voltarem lá. A polícia diz que foram apenas compradores, portanto não estão diretamente implicados. Então que a polícia apresente os verdadeiros assassinos. Na quinta-feira fez isso, quando deteve o Cabecilha na província. Será mesmo o Cabecilha? É o verdadeiro Cabecilha? Há provas? Ou será que ele foi trabalhado para ele assumir, para depois lhe dar benesses? Porque muitas das vezes a máfia comunista funciona assim, como disse o Lucombo. Há aqui muito jogo que fazem. Fazem um simulacro, pagam alguém dinheiro, lhe dão bens materiais para ele assumir e pronto, apagam os rastros ou os trilhos de tudo que tem acontecido. O Estado não pode funcionar assim. O Estado não pode funcionar assim. A segurança do Estado não está acima, ninguém está acima da lei. Seja a polícia, seja o próprio presidente João Lourenço, ninguém está acima da lei. A Constituição está clara. Ninguém está acima da lei que durma na sua casa, acorda e toma decisões de abater pessoas aqui. Ninguém. A vida é sagrada. Muito bem. Doutor Cicato, há instantes o doutor Ndondazinga questionou se os pertencentes ao partido no poder estão a ser assassinados. E aqueles que estão na oposição, como fica? O académico foi morto à saída do banco, numa zona em que aconteceram outros 3 crimes, e levantam-se aqui preocupações quanto à segurança pública, sobretudo também nos bancos. Quer argumentar? Na verdade, fica muito difícil fazer comentários neste caso do professor que vitimou o professor por 2 razões. A primeira é que parece que o processo tem outros contornos internos. Primeiro, a qualidade da própria pessoa, as instituições em que fazia parte, com toda a responsabilidade que tem,
E depois a forma como está a ser tratado. Uma das coisas que eu gostava de exigir dos serviços de investigação criminal é o respeito à família. Portanto, quando alguém perde um ente querido, está ainda conduído, portanto, e precisa de um espaço de privacidade, de respeito, pelo menos. Quando o nome dessa pessoa é exposta publicamente, com informações que deixam dúvidas, isso cria dentro das pessoas ainda mais revolta. Estou a falar ainda de modo particular à família. Qualquer um de nós, eles mesmos, os senhores que estão a fazer isso, têm família e não gostariam, acredito eu, até me provaram o contrário, se no coração tiver lá um ferro, que das suas famílias acontecesse isso. Portanto, isto é fundamental, o princípio até de respeito, pelo menos, pela dor do outro. Segundo, duas avaliações que se podem fazer. Duas. Ou foi realmente obra dos meliantes, nada tem a ver com as especulações que se levantam aí, e os serviços de investigação não sabem fazer investigação. Ponto. E eu vou explicar porquê. Porque os que estão a fazer a investigação, pelo menos as informações que estão a vir ao público, estão a mostrar amadorismo. Eu não acredito. Nessa tese eu não acredito. Eu acredito que temos pessoas nas instituições de investigação criminal que sabem de facto fazer um trabalho de investigação aturado, com profissionalismo e sério. Isto eu acredito. E então a questão é, por que é que vêm essas informações desencontradas? Só pode haver uma resposta. Há alguma informação que nós não temos acesso que está aí à volta disso. Por quê? Porque o professor Laurindo também não era uma pessoa qualquer. Isto é importante retermos. Portanto, era uma pessoa com uma responsabilidade, e eu até diria mais responsabilidade de Estado. Portanto, era uma pessoa que pertencia a organismos importantes do Estado. Para o tratamento dessa informação, tem de se escolher nos serviços de investigação criminal pessoas com capacidade intelectual para tratar, profissionalismo. Os serviços de inteligência precisam até assessorar quem está a fazer esse teatro. Que isto não abona até para os próprios serviços de inteligência. Portanto, quem vê aquele teatro na televisão fica com a ideia de que nós não temos instituições sérias para tratar de assuntos sensíveis como aqueles. Nós estamos a dizer mesmo publicamente que 2, 13 miliantes congregaram-se aí no sítio e depois decidiram mesmo seguir um cidadão que foi para o banco, balearam-lhe e depois na mesma altura foram embora. E portanto agora começamos a lhes apanhar aos telhaços. É isto que estamos a passar para a sociedade? Isto não é sério. Estamos a dizer que o Estado precisa assumir a sua responsabilidade. Isto significa que a própria informação, no geral, deve ser tratada, primeiro, com cuidado, para não se ridicularizar. Porque o que está a acontecer é isto. Hoje, apresenta-se aqueles 2 miúdos que falaram para a televisão com informações completamente contraditórias. E eu vou citar. O primeiro diz que foram para lá, o senhor estava no banco e tal, tinha ali alguém no banco para poder controlar. Este último que dizem ter apanhado em Malange diz o contrário. Olha, nós vinhamos do Talatona e depois seguimos o senhor e depois o que estava atrás de mim valeu. O outro rapaz diz, olha, eu só atingi o professor porque
ele reagiu e com medo. Mas a questão aqui é. Doutor Ndonda, já lhe vou passar a palavra, só para não perder a ideia. Doutor Cicato, mas não chega a ser normal, ou seja, não digo normal de todo, mas não estarão aqui os envolvidos a tentarem, passa o termo, limpar a sua pele? Não, está bem, elas até podem fazer isto, mas as informações, pelo menos, deveriam coincidir a algumas. A polícia traz o nome do tal suposto mentor diferente, o mandante, e eles próprios trazem o nome do mandante diferente. Portanto, aqui isso já é. Estamos a falar da polícia que foi os buscar e eles próprios. E outra coisa, até, e o mais grave é isto. Aquele miúdo, o Clarinho, falou com uma vontade, com um gosto, que não havia sequer nenhum remorso. Parecia claramente a alguém. De teatro mesmo. As pessoas entrevistam, qualquer um de nós, quando chega a polícia, está com medo até. O miúdo estava à vontade a responder cada pergunta que o jornalista. Ele respondeu todas as perguntas de cada um dos jornalistas. Tinha resposta na ponta da língua para cada um dos jornalistas. E muito à vontade, com pensamento muito formado. Aquilo não é preciso ser especialistas em contra-inteligência ou numa outra para poder perceber que alguma coisa está oculto. É exatamente esta imagem que se está a passar, que é negativa. E por isso mesmo é que é recomendável a quem é de direito a ter de tratar com muito cuidado, com muita sensibilidade, porque isso pode ridicularizar as instituições do Estado. E, portanto, estamos a falar de instituições sérias que tratam de assuntos muito sensíveis do Estado. Não podem ser amadores a fazerem, não. Devem ser profissionais a fazerem, porque os cidadãos hoje precisam de uma explicação de quem de facto foi o mandante. E já estava claro, e é uma explicação muito interessante. Por que ninguém foi saber no banco se o professor Laurindo foi mesmo ao banco? Por que não há sequer nenhuma informação a respeito? Por que não se sabe se o professor Laurindo foi mesmo buscar o dinheiro no banco? Por que se está a supor que o professor foi ao banco e, portanto, os indivíduos terão seguido porque ele vinha do banco? E a outra questão é, por que não levaram o dinheiro? Isso é fundamental. Há questões que depois se levantam, que espero eu, cidadão, que a PGR, porque esse é o mesmo trabalho da PGR, a PGR venha na devida altura esclarecer corretamente o que aconteceu de facto. E nos explica, os serviços de investigação criminal façam realmente o seu trabalho, porque a família precisa de um esclarecimento, mas para além da família, Laurindo deixou outras famílias. A família acadêmica, a família política, a família social, todas essas outras famílias precisam de um esclarecimento concreto. Ou seja, com isso quero dizer o seguinte, os angolanos precisam saber o que aconteceu. O professor Laurindo foi vítima de delinquentes mesmo? De indivíduos que queriam apoderar-se de algum bem seu? Ou há uma outra informação aqui à volta que ainda ninguém sabe? Então precisa saber para não se criar também um sentimento de insegurança como esta, por exemplo, em que, e a ser verdade, se se comprovar que não foram delinquentes, todos nós estamos ameaçados. Nesse país já ninguém fica seguro. Aliás, como dizia o professor Dondazinho, e eu espero mesmo ultrapassar essa hipótese. Espero não ser essa hipótese. Porque a ser verdade, ser uma hipótese deste tal dito esquadrão da morte ou uma encomenda, como se costuma dizer. Aqui em Angola já ninguém está seguro. Nenhum político está seguro, nenhuma das pessoas que tem uma opinião contrária, por exemplo, contrária a quem eventualmente tem o poder de mandar matar. Porque
país é um país democrático e de direito. Não pode ser. Eu quero mesmo afastar essa hipótese, quero acreditar que só há amadores aí que não sabem tratar bem do seu trabalho, precisam serem substituídos e as investigações continuarem corretamente. Muito bem, doutor Ndanzinga pediu a palavra em instantes, por favor, Apenas muito uma rapidamente. pergunta a fazer. Beneficiar deste tema, uma vez que não participei do primeiro, não é ter uma certa vantagem, não é? Ou não. Poxa, eu dizia, a Claudemir disse que a polícia veladamente descartou a possibilidade daqueles primeiros terem sido os meliantes, apenas são compradores de telefone, não é? É uma contradição com aquilo que o doutor Cicato está a esclarecer aqui. Se calhar o doutor Nzinga percebeu mal. Pronto. Referiu-se aos dois que tinham sido libertos. Libertos, Depois de terem aos sido dois. ouvidos. Foram postos à liberdade. Exato. Sim, mas Depois de terem existe- sido ouvidos, constatou-se de que de facto não estavam envolvidos. Eram apenas simples compradores. Compradores do tal Do telefone. telefone. Exatamente. Exatamente. Obrigado, doutor João. Como sabe, as pessoas não podem ser presas Ok. quando o juiz não encontra nada de Ok, profundo isso que permita, entende-se. de facto, Entende-se agora. a apreensão de Quem direitos. é que está detido neste preciso momento que, de forma real, confirmada, que é um dos autores neste preciso momento? Bom, Só o tribunal. não. Não, por enquanto, Do ponto de como, vista- como suposto. Doutor, Bem. para. Agora vamos aqui. Até Vamos este aqui inverter os momento papéis. não. Sim, sim. Até este A presunção de momento. inocência. Até Tá este bem. momento, claro, todos gozam do princípio da Naturalmente, presunção de mas inocência. quem Mas é- também até este momento não nos foi dado a conhecer de forma pública quem de facto é o ator material do caso. Aí está. E com toda esta encenação que estamos a assistir, é pouco provável que volta e meia tenhamos uma informação credível, clara, a explicitar De efetivamente supostos. o que terá acontecido. Por quê? Porque até a própria polícia está a fazer um trabalho que é muito amadorista, como disse, claro, o Cicato. Dr. Cicato. Porque, ora vejamos, inicialmente se disse que terá ido ao banco. E no banco estava lá alguém que ficava lá por horas a controlar o cenário das pessoas que iam para os caixas e o resto fazer levantamentos de valor. O que isso já é desencontrado, porque não é possível que alguém fique dentro de uma instalação bancária por 2, 3, 4 horas sem que seja interrogado, sem que a segurança lhe peça para abandonar o lugar. Por outra, falou-se de valores e os próprios miúdos, como disse o Dr. Cicato, o miúdo claro, não conseguiu efetivamente dizer Confirmar a questão de quanto dinheiro. é que cada um dos Olha, membros demais. terá levado. Mas então você rouba dinheiro, tem consigo em sua posse valores monetários para efeitos de divisão. Você não sabe quanto terá levado. Efetivamente. Portanto, isso é E desencontrado. ninguém fez isso a diligência é uma no banco encenação. para confirmar se de facto o doutor Laurindo havia levantado dinheiro. Este teatro aqui que vivenciamos ao nível da TPA, perpetrado pelo SIC e os tais miúdos não é, envolvidos, ou melhor, supostos assassinos do professor Laurindo, eu penso que eu estou mais preocupado com o profissionalismo ou a forma profissional como o professor Laurindo foi executado. Se recuarmos um pouco no passado, também tivemos um caso idêntico, que é do professor, ou melhor, do engenheiro Fulumpinga lá no Lá do Vitor. Vitor, exatamente. E infelizmente Até também foi hoje, baleado no pois. pé. E até hoje não foram encontrados os exato, autores. Nunca foi esclarecido, Cris. esse profissionalismo, de facto, a forma profissional como essas execuções são feitas, não é de qualquer bandido que anda à procura de dinheiro ao telefone. Porque quem dispara na perna sabe que na perna passa a veia distribuidora do sangue no corpo humano. E segundo os médicos, quando essa veia é atingida, nos curtos espaços de tempo de 30 minutos, se não houver alguém dotado em termos de primeiros socorros, exato, para conter a hemorragia, essa pessoa, se perder 2 litros de sangue, no 3º litro acaba por morrer. Efetivamente. Ora, eu até começo a desconfiar. Até os primeiros socorristas, se calhar devem ser pessoas também aliadas ao tal famoso esquadrão. Pronto, espero que não seja verdade, não é? Da morte. Porque
as mortes destes casos, os mandantes gostam de confirmar. E até às vezes, em vez de levar o corpo no hospital diretamente, dão voltas com o corpo, até consumar a morte. Eu espero que, de facto, não tenha sido essa a realidade, mas nós estamos preocupados. Preocupados porque essas matanças, sobretudo, que atingem quadros que deviam ter prestado, não é? Não é porque as outras vidas não são importantes, mas, infelizmente, nós no país demos-nos ao luxo de perder quadros que são importantes para o país, que devem prestar serviço e ajudar o país a crescer e a desenvolver. E isto também leva-nos, de facto, a questionar, não é? Realmente o serviço prestado pelo Sistema de Segurança Nacional. Ora, o Sistema de Segurança Nacional, na sua atuação, deve... Então, vou-lhe pedir, já que seja... Exatamente. Vou apelar ao seu poder de síntese, porque estamos a ficar sem tempo e ainda precisamos olhar para deve, mais de um facto, assunto. atuar visando a salvaguarda da integridade territorial e, acima de tudo, do Estado Democrático de Direito e das liberdades fundamentais. Ora, quando nós temos um serviço de segurança que, por sinal, primeiro impede a realização de manifestações pacíficas, impede o exercício normal das liberdades, como de expressão e de reunião, e quando temos um sistema de segurança infiltrado nas instituições que até impede a legalização de determinados partidos políticos, nós estamos a dizer que o nosso país, ou melhor, o sistema de segurança não está a cumprir com o seu objetivo, que é de garantir o Estado de Direito democrático. E isso é preocupante. Por isso é que, mais uma vez, eu também concordo com os colegas que me antecederam, quando diziam que a ser verdade, todos nós estamos postos numa insegurança total, porque num canto qualquer vem alguém e executa. Então é necessário que se tome medidas. A PGR deve fazer o trabalho para pôr cobro a essas mortes, e também é tempo de vir justificar, sobretudo, os autores da morte do engenheiro Filimpim Galando Vitor, que também é um quadro que até agora não se diz nada, nem até os supostos autores foram apresentados, nem sequer um teatro do gênero se fez. É um quadro que deu mostra ao país, serviu e teria dado muito mais. E penso eu que um país que quer crescer e desenvolver não se pode dar-se ao luxo de estar a matar os seus filhos, os seus quadros. Muito bem, agora 14h45 minutos, temos pouquíssimo tempo, vamos assim rapidamente olhar para o último tema selecionado para esta edição da Prova dos Factos, do nosso programa Prova dos Factos. O último tema tem a ver com a comissão preparatória para o jubileu dos 50 anos de independência. Já foi criada a comissão para a comemoração dos 50 anos de independência nacional, assinalar-se em 2025. Da comissão fazem parte apenas membros do partido MPLA, ou seja, ficam assim de fora a FNLA e a UNITA, partidos que igualmente se bateram pela liberdade dos angolanos em 1975. Doutor Ndondanzinga, era necessária a convocação da FNLA propriamente e da UNITA, aliás, para integrar a comissão das ações de preparação das comemorações dos 50 anos de independência, sendo que a Comissão está apenas a preparar o evento? Era necessário convidar já os outros partidos nessa fase de organização? Olha, a verdade deve ser dita. Nós estamos a pregoar a reconciliação nacional. Isso é meramente teórico. Na prática, não existe sinais claros de reconciliação nacional. Porque pessoas sérias, uma organização séria, deveria pensar duas vezes em afastar a FNLA e a UNITA, que não integrassem esta comissão preparatória dos 50 anos portanto, da efeméride da independência, da proclamação da independência nacional. Nós devemos saber que a independência em si é um efeito, é uma consequência, é um resultado de um longo trabalho aturado, um trabalho de risco, de muito risco, de responsabilidade, um trabalho que levou vida de pessoas, um trabalho que fez perder noites a pessoas. Não imagina como é que Odo Roberto e outros perdiam noites
para efetivamente traçar o rumo para a independência deste país. Não se sabe, as pessoas não sabem como é que eles faziam um trabalho diplomático, que risco passavam, quantas vezes foram tentados, portanto, houve tentativa de assassinatos, quer para o velho Roberto, para o Dr. Savimbi e outros tantos. Quais são os sacrifícios que eles sentiam? Perdiam noites em branco, em Leopoldville, Kinshasa e noutras terras dos Estados Unidos da América e noutras paragens deste mundo, para poder se conquistar a independência deste país. Eles não sabem quantas vidas se perderam nas matas de Angola para que Portugal se rendesse às evidências e aceitasse sentar em Alvor, em Algarve, para poder se assinar os acordos de Alvor. Eles não sabem que os acordos de Alvor que deram independência a Angola, quem foram os artífices, quantas noites perderam para elaborar aquilo, e quando foram ao Mombasa, que trabalho houve, e lá em Algarve, durante os 5 dias de trabalho aturado, no Hotel Penina, o que se discutiu para que, de facto, a independência fosse um facto, a descolonização fosse um facto. Eles não sabem as noites que as pessoas perderam na mata para lutar contra o colonialismo português, o exército poderoso de Portugal, para que este país ficasse independente. Que a verdade seja dita, quando muitos deles faziam seus poemas em Dolosie e em Brazzaville, os outros sofriam na carne. Sofriam para a conquista desta independência. Iam debater seriamente nos foros internacionais, na ONU, na OA e noutras paragens, para ditar e vincar o derrube do colonialismo português. Dr. Ndonda Zinga, quer com isso dizer que a FNLA devia ser convocada para integrar esta comissão? A FNLA e a UNITA têm um direito inalienável. Muito bem. Repito, inalienável, de serem tidas e achadas como organizações que tiveram a responsabilidade para poder conquistar a independência deste país. Aliás, digo a verdade aqui neste microfone da Rádio Despertar, que não é o MPLA que consentiu maior sacrifício. Que seja bem claro, que a juventude saiba que o movimento que teve maiores sacrifícios, podemos mensurar e apresentar provas evidentes e confirmar junto do próprio Portugal, que foi o outro lado da barricada, não é o MPLA, é a FNLA. Esta é a verdade. E que essa verdade não seja deturpada, nem apagada. E se as pessoas querem provas evidentes, podemos fazê-lo. Estamos dispostos para apresentá-las. Dr. João, até que ponto concorda com as palavras do Dr. Ndonda Zinga? Foi a FNLA que consentiu, ou seja, que sofreu muito mais sacrifícios. Pronto. Com responsabilidades hegemônicas. Vou pensar. Exatamente. Penso que, de facto... E se houver dúvidas, vamos no terreno para um debate sério e aberto, com provas no terreno. Vamos organizar. Exato. Envolvidos 49 anos, penso que o MPLA continua a perder oportunidade, não é? De se poder construir um país reconciliado e, acima de tudo, democrático e com instituições fortes e inclusivas. Ora, as comemorações do 50º aniversário da independência nacional, no nosso ponto de vista, seria uma oportunidade soberana para podermos juntar todas as forças, quer partidos políticos, igrejas, autoridades tradicionais, no sentido de juntos refletirmos, envolvidos esse tempo todo, a independência política que alcançamos há 49 anos já se traduz na independência social e econômica para os angolanos e Angola? Essa é uma das questões que acho que temos de nos fazer aqui entre nós. Então, penso que seria nesses encontros em que, de facto, se podia sentar à mesma mesa para continuarmos a conversar. Ora, a exclusão da FNLA e da UNITA, penso eu que é característica, mais uma vez, dos partidos de cariz comunista, quando de facto usam
há a questão das datas simbólicas, ou melhor, as políticas simbólicas, não é que se enquadram no âmbito da comemoração das datas simbólicas. A intenção é continuar a fazer parecer aos olhos da nação, sobretudo as novas gerações, de que só o MPLA é que teve o papel preponderante na luta de libertação nacional. Mas, felizmente, como a história não se escamoteia, e hoje a história é divulgada, né, de várias formas, Angola e os angolanos sabem que a FNLA e a UNITA foram autores principais também da luta de libertação nacional, contribuíram de que maneira para que hoje Angola fosse independente. E pensamos nós que o MPLA devia de facto reencontrar-se, entender que os tempos das mentiras, os tempos das manobras passaram. Hoje os angolanos estão preocupados na construção de um Estado pela verdade, e pensamos nós que precisamos todos abraçar essa nova era de pensamento, essa nova era de agir, para que possamos ter um país onde se conta a verdade, para que possamos ter um país onde os angolanos podem sentar à mesma mesa e de facto dialogarem sobre as questões que mais os apoquenta. E o que nós vemos aqui é que, infelizmente, o MPLA está mais preocupado em, de facto, querer ser o único que queira, ou melhor, que tenta aparecer como um que contribui. E por outra, eu ainda acho que a exclusão que foi feita à UNITA e à FNLA é mesmo tendenciosa. Como esses atos envolvem milhões e milhões, enquadrar a UNITA e a FNLA não é nos preparatórios, vão de facto compreender como é que se gasta de forma, diria eu, de forma, se calhar, desnecessária, os dinheiros do país. Exatamente. Não é? Os dinheiros do país. Então, eu penso que essa exclusão é de forma estratégica, mas, no nosso entender, é que o 50º aniversário deve servir para refletir. Porque hoje nós temos pessoas a morrerem de fome. Então não nos dá razão nenhuma de gastarmos milhões e milhões na comemoração enquanto que há pessoas a padecerem de fome. Doutor João, quer com isso dizer que não se devia comemorar? Não, temos de comemorar, okay, mas de uma forma racional, de uma forma equitativa. Para mim, esse momento deveria nos levar a uma reflexão. A criar mesas redondas para refletirmos se a independência que alcançamos há 49 anos até hoje tem servido de forma adequada para todos os angolanos. É esta que se pretende. Exatamente. E como surgiu a data, desculpe? Exatamente. A data de 11 de novembro. Quem Exato. deu a data lá, Exato. na Penina? O Estado que construímos... Quem deu a data e por que deu esta data? Exato. Tu sabe a razão? O Estado que construímos até agora é o Estado que queremos ter. Não é? Que difícil. Exato. Então, penso que são essas questões que nos deviam levar a sentar à mesma mesa, refletirmos como angolano, porque quer o MPLA ou não, temos que aqui dizer que enquanto angolanos estamos condenados a viver no mesmo país e estamos condenados a dialogar. Temos que ultrapassar essas barreiras de querermos ser os únicos, queremos parecer os únicos. O país é de todos. Temos que aprender a sentar e tirar o melhor de cada uma das forças de cada um dos angolanos e construirmos esse país que se quer forte interna e externamente. Muito bem. Doutor Saluce, muito rapidamente, por favor, o seu parecer. Dizia o célebre Martin Luther King Jr., ou morremos todos feitos loucos, ou morremos todos juntos como irmãos. E com isso quero dizer que é importante que quem nos ouve perceba que a independência nacional de Angola não é um legado do MPLA, e não sendo um legado do MPLA, era importante que, ao pensarmos na criação de uma comissão que iria cuidados preparativos da celebração das nossas bodas, é isso, né, de ouro, não é? São 50 anos. Jubileu. Era bom que ela fosse expressiva
daqueles que foram os fatores causantes do efeito que foi a nossa independência. Quero com isso dizer que a independência não é celebrar o dia 11 de novembro de 1975. Celebrar a independência é olhar para os marcos que deram luz à luta de libertação nacional, é olhar para os principais atores de 1961, de todos os factos históricos marcados ao nível do 4 de janeiro de 1961, do 4 de fevereiro de 1961, do 11, 10 e 15 de março de 1961. Portanto, é pensar nas causas que nos deram como efeito a independência, que deveria, claro, partir-se para a criação de uma comissão que fosse expressiva, representativa, inclusiva e capaz de banir a intolerância política. Por quê? Porque ao olharmos para o modelo que se optou, em que fazem parte pura e simplesmente elementos do partido no poder, faz-nos lembrar um pouco aquilo que foi, claro, com certeza, os acordos de Alvor, não é? É assim que partimos para os acordos de Alvor de 1975, em janeiro, em que tivemos a capacidade de excluir os nossos irmãos ao não fazerem parte do processo negocial que fez nascer, claro, a independência. É assim que continuamos a nos governar e que aceitamos ser governados por via do princípio da exclusão, sem percebermos que a independência é um legado de todos os angolanos, de Cabinda Ucunene, da UNITA, da FNLA, do MPLA e até os neutros, os desconhecidos, que muito fizeram para que fosse possível a independência. Com isso quero dizer que não terá sabor a bodas de ouro, a celebração, claro, da independência do próximo ano, se não mudarmos o formato da comissão que está a criar as condições, que está, claro, responsabilizada de lidar com os preparativos que visarão a celebração dos 50 anos. Eu acho que seria mais do que um momento para o MPLA perceber que a independência é um legado de todos os angolanos. A independência é dos angolanos, foi para os angolanos e deve ser efetivamente para os angolanos, com uma boa governação, com uma governação inclusiva, com uma governação transparente e, mais do que isso, com pluralismo. E pluralismo significa que é importante pensarmos na celebração dos 50 anos da independência olhando-nos como irmãos, percebendo que vamos fazer um esforço para, pelo menos, a partir daí, começarmos a viver juntos como irmãos e não continuarmos a nos matar feito loucos, como temos feito desde 1975. Muito bem, doutor Agostinho Cicato, muito rapidamente mesmo, porque já marca o nosso relógio 15 horas em todo o espaço nacional. Vamos consumir mais alguns minutinhos. Vou-lhe pedir que fale sobre este assunto muito rapidamente para depois passarmos para o positivo. É verdade. Para passarmos então para o positivo e negativo da semana. Porque também não tenho muito a dizer sobre este tema. Apenas dizer que os organizadores perderam uma oportunidade de incluir. É nesse momento em que, até para além da UNITA e o MPLA e a FNLA, que tem este direito natural, poderiam até convidar as outras forças políticas que surgiram após isso. Portanto, a independência nasceu também consequências e outras várias consequências. Seria um momento oportuno até de mostrar-se que podemos ter até diferenças, mas nos momentos de interesse nacional nós somos todos unidos. Hoje só temos uma coisa que nos une, é o desporto. Portanto, todos torcem pela seleção, mas nós não temos o mesmo fair play sobre os temas de interesse nacional. Um deles é exatamente este. Portanto, era apenas para dizer que perdeu-se esta oportunidade de unir-se. E seria bom que os mais velhos
encontrassem-se nessa comissão, lembrassem até, ou até seria um contributo fundamentalmente importante, mas assim vai a vida. Muito bem, vamos então agora passar para o positivo e negativo para cada um. Vamos começar pelo Dr. Ndonda Zinga. Qual é o assunto que lhe saltou à vista? Positivo e negativo, por favor, muito rapidamente. Vou incidir nas questões mesmo desses temas da semana. O positivo, claramente, é o que estamos a dizer sobre um dos temas que poderíamos ter abordado, portanto, dos sindicatos terem decidido uma greve, um levantamento generalizado, uma greve para paralisar, portanto, o Estado. Isso é muito bom. Se eles conseguirem esse facto, será marcante e, para mim, eu incentivo-os para tal, porque é um abuso, é o acréscimo de 5% para salário que não reflete absolutamente nada, é um insulto aos trabalhadores angolanos. Positivo é incentivar os sindicatos. Negativo. O negativo incide neste tema mesmo sobre os preparativos do 50º aniversário da independência da Angola. Veja que haveria necessidade de depoimentos, conferências para esclarecer muita coisa que a juventude não sabe, à volta da luta de libertação, que é a guerra colonial, efetivamente questões que têm a ver com o próprio processo de descolonização, o que ocorreu de facto. Portanto, aqui, esse é o negativo. O MPLA gosta de esconder a verdade, tapar a verdade, mas a verdade é teimosa. A verdade, como ela é teimosa, vai continuar a sair à superfície. Portanto, mesmo que escondam, que saibam que a verdade é teimosa. Está aí o triângulo podre. Doutor João, desculpa, doutor Ndonda Zinga, já não temos tempo para mais. Muito obrigado. Doutor João, positivo e negativo. Bom, eu apenas defini aqui o negativo, que também, por sinal, já é parte do debate, que é, de facto, considero negativo os 5% do aumento salarial que se fez ao nível da função pública, que são insignificantes, porque por detrás desse aumento também está a força dos impostos, dos IRT que os funcionários vão pagando, que depois não se reflete em termos de ganho como tal. Por isso é que eu, de facto, até aqui continuo a ver o aumento insignificante, porque não vai melhorar de que maneira, não vai melhorar, muito menos vai poder trazer de novo o poder de compra perdido há vários anos. E, como sabe, os funcionários aqui clamam por dias melhores, e eu penso que o governo tem vindo a perder inúmeras oportunidades no sentido de olhar com olhos de ver aquilo que é o salário de base nacional, para também, em contrapartida, poder servir de ponte para galvanizar a própria economia. Porque muito bem. Sabemos que positivo, os salários... Dr. João? Os salários... o tempo já não está a nosso favor. Exatamente. Os salários servem, de facto, para estimular a economia. Quando são compatíveis ao custo de vida, acabam por servir como motor da economia. Ora, para o positivo, infelizmente eu não consegui encontrar um dado assim que me encantasse, por isso... A seleção venceu ontem, se calhar podia servir... Exato, é um dos dados positivos. Exatamente. É um dos dados positivos, mas... Pronto, já tem um positivo. Vão poder detalhar. Muito bem. Doutora Saluz. Eu gostava de aproveitar esse momento do positivo e negativo da semana para reiterar e, claro, voltar aqui a apelar à administração de Viana de forma muito específica, particular e concreta, o administrador municipal de Viana, que, por favor, vele pela pedonal da famosa ponte partida, que está num
numa situação de depreciação e para evitarmos fatalidade, era bom que, se nos está a ouvir ou se alguém próximo nos está a ouvir, que por favor faça chegar essa mensagem à Sua Excelência, o administrador, que faça alguma coisa, tem responsabilidade sobre a promoção do nosso bem-estar, enquanto, claro, órgão representativo ao nível local do titular do Poder Executivo. E negativo, penso ter sido, claro, o teatro, a encenação da Polícia Nacional. Nós precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos credibilizar as nossas instituições, mas é importante que elas se credibilizem, é importante que elas se deem credibilidade. Portanto, a Polícia Nacional esteve mal com o teatro que fez, ligado, claro, à situação do professor Laurindo Vieira, e que, portanto, se faça de facto alguma coisa em relação a isso, para não ficarmos, como já se disse aqui, no amadorismo, o que não deve ser o papel da Polícia Nacional. O meu positivo, efetivamente, ontem deixamos de ser a seleção do Coase, ganhamos, e acredito que é a primeira vez que conseguimos ir para a terceira jornada e a jornada final a liderar um grupo. Estamos a liderar, a seleção está de parabéns. Eu gostava, claro, de ter ouvido um governante, pelo menos a parabenizar, no caso, o Presidente da República. Isso é vergonhoso. É preciso moralizar os nossos miúdos, é preciso dar energia positiva. Um parabéns do Presidente da República fará muito bem, vai chegar até aos quartos onde eles se encontram. Portanto, estamos de parabéns, estamos felizes. Ontem deixamos de ser a seleção do Quase e ganhamos, efetivamente. Muito bem. Doutor Agostinho Cicato. Começo com positivo. Tem a ver exatamente com a seleção. Portanto, quem me acompanha sabe que até parti a minha televisão de tanta emoção. O doutor Cicato preparou algumas fichas ou não corrobora com esta prática? Eu sou contra aqueles que disseram ficha, como que chama isso? Angola no coração, ficha Mauritânia na ficha, tá, aquela conversa. Tá. Mas por acaso foi um jogo emocionante e a Angola está a fazer o seu trabalho. Eu acho que essencialmente isso. Eu digo de modo particular porque ao contrário dos outros que têm clubes internacionais e nacionais, eu não tenho outro clube, eu sou do clube que ganha e nessa altura sou de Angola, portanto não tenho mais outro e por isso é que acho que sofro mais. Outro positivo foi exatamente da sociedade, que se uniu em torno da memória do professor Laurindo Vieira, que foram ao funeral do professor Laurindo, aqueles que tiveram oportunidade de ir no cemitério da Santana. Foi bastante comovente ver aquela gente. Era notável de que o professor Laurindo de facto era uma pessoa muito apreciada pela sociedade. O negativo da semana, e o último positivo rapidamente, era novamente incentivar os nossos jovens a ter que estudar as línguas nacionais. É importante, nós estamos a ir para um estágio e até fiquei envergonhado no jogo de Angola, que os jogadores mauritanianos estavam a se comunicar na língua local. Pronto, e é exatamente esses exemplos bons que precisamos usar, principalmente os mais novos. Os mais velhos, esses já acima dos seus 40 e tal, já não se aproveitam. Mas os mais novos, as crianças com 2, 3, 4 anos, vamos ensinar Umbundo, Quimbundo, Nhaneca, todas as línguas nossas, porque o nosso futuro, a identidade cultural de Angola depende essencialmente do que nós hoje ensinarmos. As línguas internacionais são importantes, mas as crianças devem aprender essencialmente as línguas nacionais. Se calhar, doutor Cicato, começar já a motivar alguns centros de formação a colocarem também como curso, a colocarem, aliás, o Umbundo como curso, tal como colocam o inglês, o francês. Seria bom, deixa-lhe dizer que eu fui dos primeiros a criar centro de formação profissional com Quimbundo e Umbundo, foi já em 2009, e é que até a polícia foi para lá, me levou as coisas, disse que era ilegal, que não estava na grelha de formação profissional e tal.
insistir mesmo na ilegalidade e tá, é assim, porque há ilegalidade que é necessária. Portanto, onde é que está a ilegalidade? Ensinarmos os jovens a falar quimbundo, a falar umbundo, a falar nhaneca, a falar as nossas línguas. E, portanto, às vezes é preciso uma espécie de resistência positiva. E esta eu considero uma resistência positiva. Felizmente, já temos jovens hoje que estão a aprender. Eu tenho orgulho de dizer aqui na Rádio Despertar que nós, recentemente, em 2017, mandamos um grupo de jovens que começou a estudar, a fazer licenciaturas para os estrangeiros, todos formados, mas um dos requisitos que impomos a nível do Centro de Debates e Estudos Académicos era aprender a língua dos pais. Portanto, ou qualquer língua que os pais falam, tem de ser fluente nessas línguas para poder passar.